Hoje iremos tratar de um assunto muito importante e este assunto ele é objeto de vários debates na academia, dúvidas no seminário e também pode ser a sua dúvida. Esta foi uma pergunta de um inscrito em nosso canal e nós vamos aqui tentar responder essa pergunta. O que era este espinho na carne de Paulo? Nós temos diversas interpretações, nós temos diversos teólogos que tentaram explicar de fato o que seria ou o que vem a ser o espinho na carne de Paulo. Mas primeiro nós vamos ler o texto que fala sobre o espinho na carne de Paulo. Segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, 2 Coríntios capítulo de número 12. A partir do versículo de número 1 diz o texto: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, a não ser de minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Essa primeira parte, ainda não entramos nessa perícope que fala sobre o espinho na carne de Paulo. Paulo ele está dizendo que ele não poderia se gloriar de suas experiências, da revelação, de onde Deus havia levado Paulo. Paulo ele vai dizer que conhece um homem que no corpo ou sem corpo, Paulo estava falando dele mesmo. E Paulo foi arrebatado, levado ao terceiro céu no paraíso, em espírito. E Paulo, quando ele foi levado ao terceiro céu no paraíso, ele teve revelações. E essas revelações Paulo não vai mencionar em lugar nenhum dessa epístola. Logo, Paulo levado ao terceiro céu no paraíso nos faz lembrar de Lucas 23:43. Jesus dizendo ao ex-ladrão na cruz: na verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Logo nós entendemos que este paraíso é o terceiro céu, o que nos mostra que existe uma distinção do paraíso para o seio de Abraão. O seio de Abraão no Antigo Testamento, o lugar dos justos do período veterotestamentário, onde a alma dos justos aguardavam. Em algum momento, Cristo, e aí fica para um outro vídeo, levou este seio de Abraão, as almas que ali estavam, para o paraíso que era o terceiro céu. E por que eu sei que este lugar mudou? Porque Jesus prometeu ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Era naquele mesmo dia. Se eu tivesse somente o texto de Lucas 23:43, eu iria arriscar e dizer que seio de Abraão e paraíso é o mesmo lugar. Percebe que a logística mudou porque o paraíso é o terceiro céu, diferente do seio de Abraão, que ficava ao lado do abismo, provavelmente ali o Tártaro, de 2 Pedro capítulo 2, versos 4, lugar de prisão para alguns demônios e não todos. A maioria dos demônios estão nas regiões dos ares, como atesta Paulo aos Efésios capítulo 6, versos 12, mas o rico que foi levado, e ali o Hades, o lugar de tormento, ele avistava Abraão e o Lázaro, que nada tem a ver com o de Betânia, que estava no seio de Abraão. Este lugar não era o terceiro céu. Quando eu leio Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, almas daqueles que irão ser martirizados no período tribulacional, essas almas irão clamar debaixo do altar. Logo, o altar é em cima, o altar não é embaixo. O paraíso onde Paulo foi arrebatado e levado é no terceiro céu. E no paraíso estão as almas de todos os cristãos após a inauguração da igreja em Pentecostes. Mas é sobre isso que nós vamos falar, é só para ter uma ideia do desdobramento da carta de Paulo dentro deste contexto, quando Paulo diz que ele foi levado ao terceiro céu e ele tem revelações, mas essas revelações, não obstante, Paulo não vai mencionar, Paulo não vai escrever sobre elas. E por conta destas revelações, para que Paulo não viesse a se gloriar,
foi-lhe dado um espinho na carne. A expressão espinho, skolopes, que aparece em grego, ela só aparece uma única vez e é neste texto. Pode ser uma estaca, pode também ser espinho. Tanto estaca ou espinho, e aqui o que nos parece ser mais viável é um espinho na carne. Claro que esse espinho na carne é uma metáfora. Paulo não tinha um espinho literal, mas algo que perturbava Paulo e para ele não se gloriar, foi-lhe dado, metaforicamente, esse espinho na carne. Espinho esse que não permitia a Paulo que viesse a se gloriar. E o texto vai dizer, versículo de número 7, e para que eu não ficasse orgulhoso, a minha tradução é a Nova Almeida atualizada, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que te basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que espinho é esse que foi dado para que Paulo não viesse a se exaltar, a se gloriar? E foi o Senhor que permitiu esse espinho na carne de Paulo para que o mesmo não se gloriasse. Nós temos algumas sugestões. Tertuliano, entre os pais da igreja, chegou a dizer que o espinho na carne de Paulo era dores em seu ouvido. Exatamente isso. Tertuliano acreditava que o espinho na carne de Paulo eram dores em seu ouvido, algum problema que Paulo tinha em seu ouvido. Martinho Lutero, ele vai defender a possibilidade do espinho na carne de Paulo ser uma luta constante contra o seu próprio orgulho. Algumas outras sugestões apareceram no decorrer da história da igreja. Alguns chegaram a defender que Paulo tinha um problema de epilepsia. Nós não temos nenhuma comprovação bíblica, nenhuma fonte, nenhum documento para entender que Paulo ele sofria de epilepsia. Outros chegaram a sugerir que a luta de Paulo contra esse espinho em sua carne eram os falsos apóstolos, ou seja, inimigos de Paulo, que Paulo teve que enfrentar, esses antagônicos de Paulo, os falsos apóstolos, que o próprio apóstolo Paulo vai tratar na segunda epístola aos Coríntios. Outros sugeriram que esse espinho na carne de Paulo era a tentação em sua carne porque o mesmo não era casado. Nós também não temos nada que ateste esse tipo de sugestão. Biblicamente, nós não temos Paulo enfrentando essa luta, ainda que Paulo sofresse aí uma luta em tentação em sua carne, todos nós sofremos a tentação. Em 1 Coríntios capítulo 10, versos 13, Paulo vai dizer, o próprio Paulo escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, que não vem tentação sobre nós que não seja humana, e Deus dará o escape, por isso nós podemos suportar. E o próprio Paulo, ele vai tratar de uma luta, e acredito que Paulo não estava falando do homem regenerado, mas o homem não regenerado, em Romanos capítulo 7, ainda que eu mesmo falasse do homem regenerado, que eu não acredito, ele vai dizer que aquilo que ele quer fazer, ele não faz, e aquilo que ele não quer fazer, ele faz, parafraseando. E aí Paulo vai dizer, quem me livrará do corpo dessa morte? A sugestão é que em Roma, quando um homicida ele assassinava alguém, o corpo dessa pessoa que ele cometeu assassinato era amarrado em seu corpo, do corpo do assassino, levado em uma masmorra. E lá este homem ficava vendo aquele corpo a qual ele veio assassinar e ele se deparava com este corpo em decomposição até que ele mesmo viesse a morrer. E Paulo, vendo este tipo de acontecimento, Paulo entendeu que aquele corpo morto era sua própria carne. Quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou, mas graças a Cristo Jesus que nos dá a vitória. E aí Tiago capítulo 1, versos 12, bem-aventurado o varão que suporta a tentação, e aí dar-te-ei a coroa da vida. Não temos um texto bíblico, um versículo
para comprovar que o espinho na carne de Paulo era tentações em sua carne, uma inclinação à carne, que o próprio Paulo vai dizer em Romanos 8,6, que gera morte. Outra sugestão que nós ouvimos é que Paulo ele sofria com inimigos da fé, como Alexandre o Latoeiro. 2 Timóteo capítulo 4, versos 14, nós temos um texto que nada comprova que o espinho na carne de Paulo era falsos obreiros. Vamos ler o versículo de número 14. Alexandre o Latoeiro ou ferreiro no grego me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Alguns sugeriram que o espinho na carne de Paulo era um dos seus inimigos, no caso, Alexandre o Latoeiro. Outros chegaram a dizer que Paulo sofria de malária, o que era muito comum a malária naquele tempo de Paulo. Algumas pessoas adoeceram por conta da malária. Nós não temos também comprovação nenhuma para dizer que era malária. Uma outra sugestão, e essa uma das mais fortes, é que Paulo tinha algum problema em sua vista. Para corroborar este pensamento, essa sugestão hipotética, não para ser redundante, mas essa sugestão em ilação, por inferência, mas usando algum texto, os que acreditam que Paulo tinha problema nas vistas usam como base o texto de Gálatas, capítulo de número 4, versos 14. Gálatas, capítulo de número 4, versos de número 14, diz o texto, Gálatas 4, versos 14 e também o versículo de número 15. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Alguns vão dizer que Paulo tinha esse problema na vista, e no versículo 14 ele fala de uma fraqueza, há quem diga a enfermidade, e essa enfermidade era o espinho na carne que Paulo tinha, e este espinho na carne era problema na vista, porque Paulo até vai dizer, se possível até os vossos olhos vocês me dariam após arrancá-los. E capítulo 6, versículo de número 11, texto também usado para corroborar este pensamento. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Contrário a este pensamento, há quem diga que quando Paulo disse com letras grandes vos escrevo, usando essa hipérbole com letras grandes, é porque Paulo queria enfatizar a carta aos Gálatas, porque os Gálatas estavam voltando para os rudimentos da lei, abandonando assim a graça. O que é mais viável dentro dessas sugestões? O que eu posso lhe dizer é que o apóstolo Paulo ele enfrentava lutas diárias pelo Evangelho. Quando Paulo teve o encontro com Cristo no caminho de Damasco, o vaso escolhido de Deus, que agora Deus vai usar, o próprio Deus disse que este apóstolo Paulo, que outrora perseguia a igreja, agora o mesmo será perseguido. Na minha opinião, o espinho na carne de Paulo, ainda que não temos um texto claro, pode ser as suas lutas pelo Evangelho. Paulo sofreu naufrágios, Paulo foi açoitado. O apóstolo Paulo, ele por muitas vezes foi apedrejado. Este apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Filipos, aos filipenses, no capítulo de número 1, Paulo vai falar sobre a alegria em padecer. E as prisões de Paulo contribuíram para o avanço do Evangelho. Ao meu ver, as lutas de Paulo, o sofrimento de Paulo pelo Evangelho era o seu espinho na carne. O que é o espinho na carne? De fato, nós não temos nenhum texto e não podemos afirmar aqui de forma absoluta. O certo é que este espinho na carne, permitido por Deus, é para que Paulo não viesse a se gloriar, a se exaltar. O mensageiro de Satanás, alguns vão dizer
que esse espinho na carne era o próprio mensageiro de Satanás. E esse mensageiro não era um demônio, era alguém influenciado e usado por um demônio para afrontar Paulo. Alguns vão dizer que o próprio espinho na carne de Paulo era essa luta contra esses inimigos enviados por Satanás. Sim, antagônicos ao Evangelho. De fato, o que é o espinho na carne de Paulo? Com todas estas sugestões e a minha opinião, espero ter contribuído para a sua vida.